17 de julho de 2023, Cametá, Pará. A delegada Amanda Souza recebe uma ligação do marido. Ele avisa que sua vida havia terminado, que ela nunca mais voltaria a sorrir. O já ex-companheiro chegaria ao limite do mal, cortaria de vez o coração de uma mãe. Confira a entrevista que fiz em 2 partes com Amanda, que fala do amor pelos filhos, dos 20 anos de relação abusiva e do recomeçar. É mesmo possível começar de novo quando toda sua história parece ter chegado ao fim? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final desta conversa, que eu vou ter com a Amanda. Eu não vou te chamar de doutora, porque favor. Você não está aqui como delegada, você está aqui como uma mãe de uma vítima. Quando o seu caso chegou, eu até achei que tivesse me mandado uma pauta antiga da Jane. Eu falei, gente, e chegaram outros. Eu estou meio impressionado quanto esse tipo de caso tem sido recorrente. Eu fiz, com certeza as pessoas, quando assistirem aqui, eu já fiz, uma live com a Rosângela Monteiro, de um pai que tira a vida das 2 filhas e depois tira a própria vida lá em Goiânia para deixar a mãe marcada. Um outro que tira a vida da esposa com os 2 filhos em Santa Catarina. Isso está sendo uma coisa que tem me angustiado muito. Eu digo que toda história que pode parecer igual, ela é sempre única. Então, por isso, eu acho sempre importante, em homenagem à memória dos seus filhos e tudo o que aconteceu. Eu te agradeço de você ter vindo até São Paulo, inclusive, para dar entrevista. Você que é lá do Pará. Você é do Pará? Sou mineira, na verdade. Você é mineira? Sou mineira. Então, antes da gente entender como foi que tudo aconteceu, a sua vida mudou para sempre, no dia 10 de julho de 2023. A gente está fazendo essa gravação aqui no segundo semestre de 2024, ou seja, pouco mais de um ano, é tudo muito recente. E já faz mais de um ano. Então, eu queria conhecer você momentos antes, tudo antes. Eu queria saber um pouco de você. Você é mineira, você é delegada, que inclusive que atua na área da mulher e é uma vítima de um feminicídio da alma, que eu chamaria assim, né? Tudo que aconteceu com você. Quem é você? Me conta a sua história. Como é que você conhece o homem que viria a ser um marido, um pai e o algoz da sua história? Então, primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Realmente, várias pessoas me marcaram também na rede social. Eu vi lá suas marcações e muitas pessoas reportando a mim, eu já vi sua história no canal do Beto. Não é a minha, porque a história da Jane é muito parecida. Bem parecida. Tem muitos pontos em comuns. Então, realmente é um prazer muito grande. Isso aqui é uma oportunidade imensurável para mim estar aqui, porque eu sei que o meu testemunho, o meu depoimento vai tocar no coração de muitas pessoas e possivelmente a gente consegue salvar muitas vidas. Porque, a partir de um relato, de uma história, algumas possíveis vítimas vão identificando pontos que podem salvar outras pessoas. É um prazer muito grande para mim. Eu que agradeço de você ter vindo até aqui. Eu sou mineira, do interior de Minas Gerais, na cidade de Teoflotone, quase divisa com a Bahia. Vivi em Minas Gerais por 20 anos, por 40 anos, na verdade. Vivi no interior por 20, aí com 20 anos eu fui para a capital, em Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte. Quando eu cheguei na capital, eu conheci logo o Paulo, que era um homem mais velho. A gente tinha uma diferença de idade de 19 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. E ele 39? Ele 39. Que ano isso? 2002, por aí, eu acho. Então, a gente logo começou a se relacionar e tal, aquela coisa despretensiosa. Começamos ali e foi indo. Quando vi, a gente já estava morando junto. E foi naquela de... A gente não casou oficialmente, a gente passou a vida inteira como companheiro, porque a gente estava naquela, vamos ficar até o tanto que der.
E a gente foi ficando, o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais estável. Ele me apresentou o mundo sobre a perspectiva de vida dele, porque, querendo ou não, eu era uma menina que tinha saído do interior, fui morar na capital, e, de repente, eu estava vivendo com um homem de 19 anos mais velho que eu. Então, eu vi o mundo sobre a perspectiva de vida dele, sobre o olhar dele. Eu fui moldada conforme o desejo dele. Isso foi uma coisa que hoje eu vejo, olhando para trás, da minha dificuldade de notar que ele seria um psicopata, porque tudo para mim ele era muito dissimulado, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Então ele foi me manipulando de modo tal que eu não conseguia entender, não conseguia perceber que eu estava sendo manipulada. E uma coisa da minha relação que me marcou muito, que eu tenho, eu trabalho isso hoje muito forte com as mulheres que eu tenho contato, é a questão do cuidado. Na verdade, é o controle. O controle que o homem tem sobre a mulher, que na visão da mulher é carinho, é cuidado. E a vida inteira ele teve muito isso comigo. Ele sempre teve todo o controle sobre mim, mas me dando liberdade, e eu achava que aquele controle não era controle, aquele controle era cuidado. Como o quê, por exemplo? Como o quê? Eu falo que a minha vida com o Paulo sempre foi, ele brincou comigo de soltar pipa. Eu era a pipa na mão dele. Então, ele me dava uma liberdade, que eu achava que eu voava alto, que eu voava longe, mas, na verdade, ele estava me segurando, ele estava me controlando. Como puxava às vezes. Eu puxava às vezes. Como o quê? Era um homem que eu falava, que eu tinha, na minha visão, eu tinha um casamento maravilhoso. Eu vivia com um homem que não tinha ciúmes. Não, na verdade, ele brigava comigo se eu vestisse um longo, porque eu adorava usar longo, aí se eu vestisse um longo, ele não gostava. Perguntava para qual missa que eu estava indo, qual era o culto. A gente saía, momentos de festa, confraternização, assim, eu gostava muito de dançar, ele já não dançava. Então, ele vai lá, dança com fulano, vai lá, pega ciclano, dança. Então, tipo, coisas que eu vejo em outros casamentos que as pessoas normalmente se incomodam com isso. E ele não tinha ciúme. Mas é porque ele sabia o ambiente que eu estava. Eu não estava num ambiente de promiscuidade, não estava num ambiente de pegação, eu estava ali num ambiente de mulheres casadas que eram mães, que a gente tinha em comum os nossos filhos. Então, a gente estava sempre ali num grupo de pessoas sérias, comprometidas. O ambiente dele? Não, o ambiente, você fazia parte do ambiente dele? Não, o ambiente sempre foi meu. O Paulo nunca teve amizade. E ele deixava você ter? E ele deixava eu ter. Eu sempre fazia as minhas amizades, a gente saía, interagia socialmente, mas ele nunca teve amizade. Um homem com 39 anos, quando você conhece, ele já tinha uma história. Tinha uma história. Qual é a história dele? Um homem sempre vítima do mundo. Essa é a história do psicopata em geral, né? Ele é sempre a vítima do mundo. E uma coisa que eu não percebia antes, a questão da falta de empatia, dessa questão familiar. Ele era um homem que ele não tinha apego à família, mas ele sempre culpava a falta de apego que ele não tinha, ele colocava a culpa na própria família, porque ele falava que ele era vítima da família, que a família sempre perseguiu, a família sempre olhou ele com um olhar ruim, ninguém ajudava, ninguém acreditava. Então, era sempre esse olhar. Ele era o rejeitado, ele sempre foi vítima. E você conheceu a família dele? Conheci a família dele. Como era? O que era de estranho? O que ele falava corroborava quando você conheceu o pai, mãe dele? Depois que você convive com uma pessoa que ela já embutiu na sua mente toda uma história, é difícil você, mesmo em contato com uma outra realidade, se desbloquear daquilo. Porque, para mim, ele foi trabalhando isso muito, muito pouco a pouco, devagar e de forma muito incisiva na minha cabeça. Então, não tinha. A verdade que eu comprei foi a verdade da pessoa com quem eu convivi. A família dele chegou a conversar com você? Porque a família dele sabia que ele falava esse tipo de coisa sobre ele? Sim, sabia. E a família dele sempre falou, olha, ele é uma pessoa difícil. Ele é uma pessoa difícil e, principalmente, ele tinha uma característica muito negativa em relação à família, que era a questão financeira. Ele sempre foi uma pessoa com muito problema financeiro. E a vida inteira ele se embananava assim, financeiramente e prejudicava várias pessoas financeiramente. Então, essa era uma característica muito forte dele. É uma coisa que eu percebia. Realmente, ele tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro. E era uma coisa dele de sempre, de sempre. Ele tinha uma ex-mulher antes de mim. Eu ia perguntar isso. Ele foi casado, Sim, tinha ele filhos? foi casado, tinha uma filha. Na época que eu conhecia, a filha dele tinha, acho que, 10, 11 anos. Porque a gente tem o quê?
9 anos de diferença, se não me engano. Ela hoje está com 30, 32, 31, alguma coisa assim. Eu tenho 42, 9 ou 10 anos a gente tem. Então, ele tinha uma filha na época de 10 anos, e de um casamento que, quando ele separou, ela tinha 6. E o motivo da separação, até então, pelo meu conhecimento, era justamente essa questão do financeiro. Que ele trocava carro, ele trocava cheque, ele fazia bagunça com dinheiro. A mulher dele era uma mulher mais velha que ele, mais estável financeiramente, e ela não concordava com aquela bagunça e logo saiu fora. Não preciso disso, não quero isso para a minha vida, então fica você com essa bagunça que eu quero seguir minha vida. É uma coisa nesse sentido, para mim. Ele falava mal da ex-mulher também? Ele se vitimiza? Porque o que acontece é o seguinte, muitos desses homens precisam que você acredite que o mundo é mau e ele é bom. Sim. Principalmente o mundo próximo a ele. Sim. Pai, mãe, amigos. Amigos até mais fácil você pode não ter, mas se você tem uma família, você tem que justificar o seu afastamento. Se você tem uma ex-mulher, você precisa, às vezes, demonizar a ex-mulher. Ele demonizava? Não nessa perspectiva de como esposa. O casamento deles, para ele, como o que ele me dizia, que não deu certo justamente por isso. Ela era uma mulher mais velha e não aceitava que ele vivesse essa loucura financeira que ele vivia. Então, mas eu sempre defendendo ela como uma figura materna, sempre como uma excelente mãe, sempre como uma excelente pessoa. Mas a questão do dinheiro que acabou... por ela ser mais velha, por ela já ter a profissão dela, e ele ainda estava estudando ainda para ser dentista, então acho que isso que foi o motivo que ele sempre passou para mim. Quando você o conhece, ele já é dentista. Sim, já é dentista. Isso já daí tem é na anos época que ele ainda estava lá atrás. Sim, isso. A filha, ele era um bom pai com essa filha? Como que era a relação ou vocês não conviviam? Não, a gente convivia. Ele sempre foi um bom pai, sempre. E ele vendia para mim essa imagem de bom pai. Inclusive, ele vendia muito isso para mim, porque quando eu o conheci, ele era separado já, então ele fazia muita questão de estar com a filha dele, que é a Marina. Aí ele contava casos de que a ex-mulher dele viajou para o Rio, e aí ele foi lá no Rio só para olhar a menina de longe, porque a ex estava proibindo ele de ver, de ter contato e tal. Por que ele foi... a ex estava proibindo? Eu não lembro por quê. Briga, assim, não lembro o motivo, mas ele contava muito isso. Ou podia inventar. Ou podia inventar, né? Você tinha contato com a ex-mulher dele? Ela chegou a conversar com você? Tentou te alertar de alguma coisa? Não, me alertar, não que eu me lembre. A gente conversava muito pouco, era só o social mesmo, de convívio, de algum momento de família, alguma festa, alguma coisa assim. Conforme a filha dele foi crescendo, ela contava coisas para você da relação dos dois, ou vocês eram uma relação muito distante? Não, a gente era muito próxima, a gente é ainda próxima, muito próxima ainda, mas a relação dela como pai é o melhor pai do mundo, é um pai que sempre fez tudo por ela. O pai que fazia questão de estar com ela, o pai que dava tudo para ela, o pai que fazia tudo o que podia por ela. O melhor pai do mundo, e é o pai que ele foi pelos meus filhos. E você quando conhece ele já é dentista, e você ainda está em formação, você tinha 20 anos. Sim. Como foi, o que você faz de formação, qual foi a sua história profissional? Ele te deu esse apoio, não deu? Quando eu falo que a minha vida é uma pipa, é justamente isso. Aos 20 anos, a primeira coisa que ele me perguntou, né, quando a gente já estava morando junto, você dirige? Aí eu falei, não. Então vamos tirar a carteira. Pronto, primeira coisa, tirei carteira. Tá, e agora você vai estudar? Vou. O que você quer fazer? Não sei. Quer tentar fazer prótese odontológica para você trabalhar comigo? Eu falei, não sei, pode ser, vamos ver, uma possibilidade. Aí comecei a fazer prótese. Aí fiz o curso e tal, vi lá na hora que chegou na parte de ortodontia, não era para mim. Eu falei, não é isso que eu quero fazer direito. Eu sempre quis fazer direito, não sei por que eu ainda estou assim perdida e tal. Quero fazer direito. Então, beleza, então vai lá, faça direito. Eu fiz o curso de direito, sempre tive todo o apoio, todo o incentivo dele. Ele nunca foi uma pessoa que pegou uma menina de 20 anos e colocou em casa para ser mulher, dona de casa dele. Ele sempre quis que eu crescesse. Ele sempre quis que eu me desenvolvesse, que eu tivesse a minha independência financeira, que eu não dependesse dele. Pelo menos, isso é uma coisa... É uma sensação que você tinha na época. Uma sensação. E aí, assim, eu fui. Assim, eu fiz o curso de Direito. Quando eu estava terminando, eu falei assim, eu estava com quase 30 anos, eu falei assim, olha, eu quero engravidar porque eu quero ser mãe. E ser mãe, para mim, é uma prioridade máxima na minha vida. Aí ele falou, então tá. Então, vamos... Então, aí, tanto que eu formei... terminei o curso de Direito grávida já. Aí eu dei um tempo na minha profissão para me dedicar completamente à maternidade,
porque era uma prioridade na minha vida, é o a seu primeiro maternidade. filho? É o meu primeiro, Marcelo. O Marcelo. Isso. Aí eu me engravidei do Marcelo com 2 anos, né? 2 para 3 anos, que eles têm uma diferença de 3 anos aí. Com 2 anos eu engravidei da Letícia. E aí eu dei uma pausa completa na questão da profissão, porque eu queria ser mãe. Então, eu quis me dedicar exclusivamente à maternidade. E assim eu fiz. Só agora, em 2018, que eu voltei a estudar para concurso. Eu falei, não, eu quero ser delegada de polícia. Aí saiu o concurso de Minas, na época, até. Eu falei, eu quero ser delegada de polícia e vou voltar a estudar. E eu voltei a estudar, e ele sempre me dando toda a base, todo apoio. Aí, contratava babá, contratava empregada, me dava livro, curso, o que você quer, o que você precisa, tudo. Ele sempre me deu todo o apoio, toda a base que eu precisava. Se eu estou onde eu estou hoje, como delegada de polícia, eu devo muito a ele, porque ele me deu toda a estrutura que eu precisava. Interessante. É muito diferente de todos os relatos que eu já ouvi de relações dessa maneira. Hoje, você parando aqui, olhando, e você falando dessa pipa, depois de tudo que aconteceu, que a gente ainda vai chegar nesse momento, mas para manter esse momento agora, você está me contando como se você estivesse ali. Hoje, você olhando, quais são os pontos que hoje você consegue olhar e falar, isso era abusivo, Sim. Isso era dominação, isso era manipulação? O que você consegue enxergar hoje? Hoje eu identifico muita coisa olhando para trás. Por exemplo, quando eu advogava, que eu tive que fazer aqueles 3 anos de prática, né? Quando eu advogava... Depois já da segunda maternidade? Ou durante a primeira e segunda? No meio ali, eu fui fazendo porque eu precisava desses 3 anos para fazer qualquer concurso público. O meu objetivo nunca foi advogar, sempre foi fazer concurso. Entendi. E aí eu comecei a advogar na área criminal, um momento desses 3 anos. Nesse momento específico, ele foi muito perspicaz, porque eu estava advogando... Tudo dele, ele esperava o momento certo. Porque, querendo ou não, eu era menina... Beleza, eu era menina, só que eu nunca fui bobinha. Eu sempre pontuava que eu não gostava de homem controlador, eu não gostava de homem ciumento. Eu tenho traumas de adolescência, de uma amiga de adolescente minha, da adolescência, que o namorado se suicidou na porta da casa dela, por conta de ciúmes. E eu sempre falava muito isso, que eu não gostava de homem ciumento, não gostava de homem possessivo, controlador, que isso não é amor, isso é doença. Então, ele sabia que não era qualquer tipo de comportamento que ele poderia ter comigo, que aquilo iria me assustar, aquilo iria me afastar. Você entregou para ele um descritivo grande sobre você mesma. Isso. Ele já saberia te ler. Porque a primeira coisa que eles fazem, né, é avaliar a nossa personalidade para avaliar o que a gente é, o que a gente quer e quais são os nossos pontos fracos. E aí, nesse momento que eu decidi que eu estava na advocacia criminal, que foi até um dia que eu fui fazer uma visita numa penitenciária, que era bem longe de casa, ele falou assim, olha, vamos colocar um localizador no seu celular, porque eu preciso saber se vai estar tudo bem, porque eu vou sair para trabalhar, vou ficar preocupado. Então, você está indo para longe, é um lugar longe, eu preciso saber. Eu falei, tá, de boa. Para mim, era cuidado, não era controle. Tinha uma lógica. Ele consegue encontrar uma lógica Sim, para não era do colocar nada. um controle. Ele esperou o momento certo. E aí colocou, pronto, a oportunidade que ele precisava. A gente abaixou aquele aplicativo familiar, eu tinha a localização dele, ele tinha a minha. Só que, ao contrário de mim, eu nunca olhava onde ele estava. Ele sempre olhava onde eu estava, sempre olhava o que eu estava fazendo, o horário e tal. Ele chegou a te questionar alguma vez que você já começou a mostrar alguma coisa? Não, mas eu sempre percebia que ele volta e meia, ele olhava onde eu estava, desnecessário. E aí os meninos nasceram. Quando os meninos nasceram, o que ele colocou na minha casa? Câmera. Na minha sala tinha câmera, no quarto tinha câmera. Mas não era para me controlar, era para proteger, porque ele era um excelente pai, ele estava trabalhando e ele queria ver como é que estava tudo, ele queria saber se os meninos estão bem. Então, eram coisas assim pontuais, era um controle absurdo, mas sempre de forma muito sutil. E, para mim, eu era uma pessoa que eu fui casada com o Paulo por 20 anos. Por 20 anos, eu fui uma esposa completa, eu fui a melhor esposa que eu poderia ter sido.
por 20 anos. E isso nunca me incomodou. Acesso do WhatsApp, telefone, celular, ele sempre teve, a gente sempre teve a mesma senha. Isso nunca, para mim, foi ofensivo. Porque ele nunca pôs como obrigatório. Nunca. Pôs como um acordo dos dois. Isso, ele conseguiu construir um acordo dos dois. Justamente, para mim era válido. Poxa, uma relação, né? É a tua primeira relação? Era. Você não tinha tido histórico nenhum antes, Não. namorados, nada? Não, nada sério, né? Nada Para sério. saber se você estava repetindo o padrão ou não? Não. Então você era extremamente inocente. Nesse sentido de controle, sim. E aí ele foi de forma muito sutil. Aí tinha Então o celular. ele põe a localizador no celular, põe câmera em casa. Isso. Aí quando eu saía no dia a dia, assim, eu estava em algum lugar, eu ia resolver alguma coisa, ele ficava em casa com os meninos, aí ele já me ligava rápido. Ei, está demorando, os meninos estão chorando, volta logo para casa. E aí eu tinha que largar o que eu estava fazendo para voltar logo para casa. Então era sempre assim, era a pipa. Ele me dava, eu podia ir, mas ele puxava. Não, está demorando demais, pode voltar. Entende? Teve algum ataque de ciúmes? Não, alguma coisa? nunca teve, nada? nunca teve. Tá. Enquanto a gente morava em Minas, não. O Paulo que eu conheci não é o Paulo que se revelou para mim depois que eu vim para o Pará. Aí depois que eu fui para o Pará, tudo mudou. E aí, como que você vai cair no Pará? Você vai por conta do concurso? Foi por conta do concurso. Eu fiz o concurso em 2021, é um concurso de 2021, né? Em 2022, eu mudei para o Pará em fevereiro por conta do curso na Academia de Polícia, né? A gente ficaria lá por 3 meses. E aí a família ficou toda em Minas. Ele te apoiou na ideia de mudar para o Pará? Tá. E outros pontos, né? Ainda antes da gente chegar no Pará. Hoje eu vejo também, fazendo uma análise dessa questão da profissão, por exemplo. Quando eu formei, depois que eu comecei a pensar na possibilidade de voltar para começar a fazer concurso, ele sempre me falou assim, não faça concurso porque minha ideia era fazer logo um concurso para analista, judiciário, tribunal. Você ganha aí 10, 9 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Ou 7 mil, não sei. Mas aí ele falava para mim assim, não faça concurso para isso, porque se a gente somar, eu vou ter que pagar babá, eu vou ter que pagar empregada, você vai ficar fora de casa. O que você ganhar, a gente vai estar perdendo em qualidade de vida, porque a gente não vai poder viajar, a gente não vai poder sair quando a gente quer, os meninos não vão ter você em casa, a gente vai perder em qualidade de vida para não ter um lucro financeiro muito bom. Então, larga disso de fazer esse concurso para analista, vai fazer logo um concurso para juiz, para promotor. Eu hoje acho que ele colocou na minha cabeça de que eu tinha que fazer uma coisa difícil, porque talvez na cabeça dele eu nunca passasse. Porque hoje, analisando, só pode ser isso. Porque ele não deixava eu fazer um concurso mais fácil, menor, para eu sair de casa, porque talvez a possibilidade de eu passar fosse maior. E ele insistia, não, faz juiz, faz promotor. Poxa, juiz e magistratura e o Ministério Público são dos concursos mais difíceis de passar. E aí, depois que vem na minha cabeça, gente, o que eu estou fazendo aqui? Se eu sempre quis ser delegada de polícia. E também você podia olhar que ele estava querendo que você fosse grande, que você fosse maior. Não, que você... estou dizendo, na época você podia olhar como se ele tivesse... E ele falava, nossa, que orgulho seria ter uma mulher juíza. Sempre ele gostava de poder? Não. O poder que eu digo não é o poder máximo de você, é o poder até dentro da sua própria sociedade interna, da sua própria comunidade. Se ter uma mulher juíza lhe daria poder pelos amigos? Considerando o que ele fez, né, depois que eu me tornei delegada de polícia, até no concurso, né, ele tomou todo o status que eu tinha de delegada, ele absorveu para ele, né? Se ele tinha. Então ele tinha esse desejo, porque você ter uma mulher essa juíza, uma mulher promotora, além da vaidade, você tem um poder real, né? Sim. Você tem o poder da justiça com você. Sim. Você sabe o que eu estou falando? Minha mulher é promotora. Sim. Não sei se ele usaria isso depois. Eu usaria. Então não é só que ele queria que você fosse grande, ele queria que ele fosse grande. Sim, verdade. Ele seria o grande também da história. Verdade. Nada como fazer o outro trabalhar por você, né? Verdade. É interessante. É a mão do rei, sabe? Tipo, Game of Thrones tem o rei, tem a mão do rei. Aí você, então, dentro desse universo, mas assim, como pai para os seus filhos... Sempre foi o melhor.
sei lá, como genro, como é a sua família via ele? Sua família gostava dele? Em geral, sim, né? É porque, assim, ele é uma pessoa... Todo psicopata, em geral, ele é aquele que cativa todo mundo que está à sua volta, né? E eles têm uma capacidade de dominar as pessoas ao entorno muito grande. Então, obviamente, de cara, ele já foi pegando todo mundo no colo, vendo as necessidades de cada um e tentando suprir, na medida do possível, cada um para justamente conquistar essas pessoas. E, no geral, todo mundo gostava muito dele. Algumas pessoas tinham alguns pontos, né, que pontuavam, que enxergavam na minha relação que eu não enxergava. Tipo o que, assim? Qual o exemplo? Quem que via? Tipo, minha sobrinha, ela enxergava bastante. Ela está aqui com a gente assistindo a entrevista. O que ela enxergava? A forma que ele tratava a Marina em detrimento da minha pessoa. Uma vez a filha dele. Tá. Que ele me tirou da cama. Mas isso para mim, gente, era tão pequeno que ele me tirou da cama de casal para dormir com a filha e me colocou num quarto de hóspedes. Tipo, mas aquilo para mim... Ele quer dormir com a filha dele. É que a gente normatiza até o estranho. Até porque para você ali estava tudo certo. Tava, para mim nunca me incomodou isso. Tava tudo ok, nada estava te matando, assim. Mas você não sabia que aquilo era o início de alguma morte qualquer. Então, essa sobrinha já apontava isso para você, que assim, eu entendo o que ela quer dizer. A cama é de vocês, quem dorme na cama são vocês. Sim. E ninguém pode tirar isso, ainda mais ele, de jeito nenhum. Quais outros exemplos assim de que pessoas olhavam? Assim, sua mãe? Não, alguém? a minha irmã notou esse controle, porque todas as vezes que a gente saía, que ela ia me visitar e a gente saía, que era geral, que eu saía com ela para passear, para fazer compras, essas coisas, era o momento que ele ligava: ei, bora, volta para casa, porque está acontecendo isso e isso, eu preciso de você aqui. Ele nunca falou para você: venha para casa, eu quero você aqui. Nunca. Ele se utilizava de algo até mentiroso. Sim, com certeza. Que podia nem estar acontecendo. Sim. Mas que faria em você voltar para casa. Um motivo muito forte para você voltar seus filhos. Sim. Ele era muito sutil. Para mim, né? Ele era muito sutil. É que ele já estava no controle, você já estava sendo controlada. Sim. Então, ele tem esse exercício mesmo. Financeiramente, ele era controlador? Financeiramente, você era dependente? Ou só alguém da sua família? Alguma coisa? Não, ele tentou dominar? Não, financeiramente, assim, eu fiquei debaixo da asa dele por 20 anos, né? Financeiramente, ele sempre foi o provedor. Ele sempre foi o provedor. Mas você trabalhava. Sim, eu trabalhava, mas aí o dinheiro que entrava, toma-te. Porque, na verdade, o dinheiro mal entrava, ele já estava comprometido, né? Porque a bagunça financeira dele era tão grande que quando o meu dinheiro do meu trabalho entrava, da advocacia, já tinha destino. Então ele não era provedor, ele era o usador do seu dinheiro. Mas querendo ou não, a minha... Você ainda está defendendo ele. Não. Olha só, ou até se defendendo, que eu entendo. Mas é que você percebeu que seu dinheiro, do seu trabalho, chega, ele já pega porque já está usado por conta da bagunça financeira dele. Sim, mas esse imbróglio financeiro aí é muito complexo. O Paulo sujou meu nome 2 vezes. E olha a chantagem. Ele sempre foi muito... ele sempre se colocou na posição de vítima, né? E quando ele foi sujar meu nome pela primeira vez, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu tô fodido, eu tô devendo... Não, ele falou assim para mim: o que você acha mais perigoso? Eu dever uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Porque ele devia agiota, muito agiota. Você ainda não era delegada? Não. Ele devia agiota. Na verdade, ele sempre ficou devendo agiota. Ele terminou o primeiro casamento dele por conta dessa questão da agiotagem. A mulher dele enxergava isso de uma forma muito clara, que era uma mulher muito mais velha. E aí, como ele trabalhava com cheque, ele recebia cheque, ele pegava esses cheques, ia no agiota e trocava em dinheiro. Cheques dos pacientes dele. Dos pacientes. E aquilo virava uma bola de neve. Porque os juros absurdos da agiotagem. Aí um paciente termina larga o tratamento, o paciente tem algum problema, o cheque vai entrar sem fundo, e aí aquilo vira uma bola de neve. Aí ele falou para mim: você acha mais perigoso eu dever pessoa física ou pessoa jurídica? Eu falei: obviamente, pessoa física. Ele falou assim: pois é, eu estou correndo o risco de ser morto a qualquer momento, porque a agiota está atrás de mim, e banco também, e eu tenho que decidir quem eu vou pagar, porque o dinheiro que eu ganho só dá para pagar um, eu não consigo pagar os 2.
como ele a vida inteira já tinha... quando eu o conheci, ele já tinha um nome sujo, por conta desses problemas de agiota. Aí, na conta bancária, a primeira coisa que ele fez quando ele me conheceu foi abrir uma conta no banco, em meu nome. E aí não foi só um, né? Porque aí toda hora era um banco diferente, e foi abrindo conta. Com seu nome. Em meu nome. E nesse negócio, ele se embolava e pegava empréstimo em um banco, empréstimo em outro, e trocava boleto em um banco, trocava boleto em outro, trocava cheque em um banco. Quando virou aquela bola, que ele falou assim, eu só consigo pagar um, o que você prefere? Eu falei, tudo bem. Apesar de que eu era uma menininha que tinha acabado de sair do interior, que tudo que eu tinha era o meu nome, e eu sempre tive muita dignidade em relação ao meu nome. No interior, eu fazia minhas compras. Quando eu vim embora para a capital, eu fiz questão de pagar tudo, para não ficar devendo nada lá na cidade, sair com o meu nome limpo e vim embora seguir minha vida. Eu falei assim, olha, a única coisa que eu tenho é o meu nome, você vai sujar o meu nome, é isso mesmo? Aí ele, eu preciso. Aí foi lá e sujou meu nome pela primeira vez. Como que ele sujou? Uai, não pagou nos bancos. Devendo... todas essas contas que ele foi abrindo, foi fazendo empréstimo, ele trocava... Que era a parte jurídica, era a parte que ele tinha que decidir se era física ou jurídica. Isso. A jurídica, no caso, era você. Não, a jurídica era os bancos, e aí ele tinha que sujar meu nome. Assim, é o meu você nome. Era a vítima? Sim. Se você prefere... Não. O seguinte, as contas eram suas. Sim. Quem ia pagar por ele não pagar as dívidas, no fim, era você. Eu, sim. Não é a pessoa jurídica. Sim. Não, mas aí a questão dele é, você prefere ficar devendo a pessoa física, o agiota, ou uma pessoa jurídica, o banco? Mas o banco vai vir atrás de mim? Não, eu sei, mas é te penalizar. É usar como vítima, você decidir por ele e você se jogar no fogo. O que ele fazia com dinheiro dessa maneira, que tinha tanto rolo? Bagunça financeira. Mas o que é bagunça financeira? Colocar a perna onde não cabe, andar mais que é possível. Gastar de forma razoada, viver um padrão de vida que ele não dá conta de viver. Como, por exemplo, ele alugava apartamentos que não daria para pagar, carro que não daria... O aluguel até daria para pagar. A questão de carro, ele sempre trocava carro. Sempre trocava carro, mas não era que eram carros extraordinários. É porque a questão do juro de agiota não existe. Qualquer negócio que você fizer com agiota, a médio prazo você já está todo embananado. Não sei, mas assim, eu queria só entender por que ele se embananou, o que ele fazia com esse dinheiro. Porque assim, tem o caso, por exemplo, da Lorena, eu esqueci o sobrenome dela agora, lá de Minas Gerais, que é a mulher de um promotor, que o cara vivia um padrão fora do comércio. Era um apartamento que era para milionário e ele queria viver naquele padrão. Era carro de milionário. Então ele foi se embalalando com dinheiro e quando via ele já não conseguia pagar mais nada e a família foi à falência, na verdade, de algo que eles nunca tiveram. Era uma farsa financeira. Uhum. No caso dele, ele se embronha tudo nesse negócio aí de dinheiro para fazer o quê? É isso que eu não entendo. Para tentar uma clínica, abrir uma clínica, para fazer uma viagem? Ele tinha um consultório dele. Aí o que acontece? Ele só trabalhava com implante, fazia implante. Implante dentário é caro. Sim. Aí era, por exemplo, um mês assim, ele tirou 50... Esse mês é específico. Ele fez 70 mil reais de orçamento, no mês X. Aí ele virou para mim e falou assim, Amanda, eu fiz 70 mil de orçamento esse mês. Eu não posso perder esse dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Vou comprar um carro. E não, por que não guardar ou pagar a dívida? Eu tenho que investir esse dinheiro em alguma coisa. Mas carro não é investimento. Pois é, mas na cabeça dele era. E eu, financeiramente, minha vida era... Eu tinha um telemensagem quando eu morava no interior. Então, eu financeiramente não era padrão de avaliação, de entendimento, de conhecimento de nada financeiro. Tá, ele foi lá e comprou um carro. Foi a época que a gente trocou um carro, era o quê? Um Polo, que a gente tinha, a gente trocou por uma Fremont, que era um carro familiar, era um carro de 7 lugares. Aí ele comprou esse carro. Só que ele não pegou 70 mil reais e deu de entrada nesse carro. Ele pegou esses 70 mil reais de cheque que ele tinha. O problema é que a matemática... Eu sempre falei isso com ele. Eu falei, olha, eu não consigo te ajudar porque a sua matemática só existe na sua cabeça. Ninguém no mundo acompanha a tua matemática da mesma forma que você raciocina.
Eu sempre falava isso com ele. Porque ele pegava esses 70 mil que ele fez de orçamento, ele vai num agiota, troca esses 70 mil de cheque em dinheiro, que vai dar o quê? Talvez uns 45 mil reais. Mas por que ele trocava o cheque? Era cheque predatado, é isso? Era cheque predatado. A agiotagem dele era sempre isso. Ele pegava o que ele fez hoje de orçamento no mês. Hoje, eu tenho 70 mil que eu fiz ele vai de... receber em 3 meses. Ao 3? invés de 10. 10 meses. Então eu pego tudo aquilo que eu receberia, seriam 70 mil, e eu recebo tudo de uma vez, agora 45 mil. E por aí. Se bobear até menos, com um juro altíssimo de Isso até agiota. existe no mercado financeiro, mas no banco, como você faz taxas corretas. Sim, mas não tal. com juros abusivos Não. de 7, por aí. Quando você descobriu que ele já tinha um nome sujo, que ele ia sujar seu nome, já foi um primeiro alerta para você? Ou ele já te dominava tão bem que você não percebeu Olha, isso como aí um já risco? vem uma dívida de tipo, poxa, o cara tá fazendo por mim. Uau! Comprar um carro que para Não. ele... Não, estou dizendo, como a gente pensa. Sim. Eu estou dizendo, estou Ele dizendo... por quê? O quanto ele fez você acreditar que ele estava fazendo aquilo por você. Por mim, porque ele nunca comprou nada, assim, a única... vamos supor, a nível pessoal, o que ele fazia com o dinheiro, que você está me perguntando? O que ele fazia com o dinheiro? O dinheiro dele era investir na gente, na nossa família. Aí vamos viajar, porque esse mês eu tenho dinheiro. Vamos viajar porque eu fiz... Não, eu entendo, mas investir na família seria não ter dívida. É você pagar dívida, não é? Pois é. Mas aí o dinheiro dele ia para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida em família. E a única coisa que ele fez pessoal dele, que eu até falei, para que isso? Ele comprou uma caixa de som que era de nível profissional, que era de banda, uma caixa de som de 20 mil reais. Nossa. E eu falei, qual que é a necessidade disso? Aí depois, como se não bastasse, ele comprou uma guitarra, uma Gibson. Também uma guitarra caríssima. Mas ele falava para mim, poxa, cara, era sempre assim, eu nunca fiz nada por mim. Será que eu não tenho o direito de comprar uma guitarra que me dá prazer, que é para eu tirar o meu estresse? Lá atrás, a primeira coisa que ele comprou para ele foi um notebook. E eu lembro de eu falando para ele assim, bem lá atrás, bem no comecinho, eu falei, qual que é a necessidade de você trocar seu notebook? Comprar um notebook tão caro, porque na época era uma coisa muito cara. Aí até eu perguntei para ele qual que era a necessidade do seu notebook. Aí ele falava justamente assim, poxa, será que eu trabalho tanto, não posso me dar o direito de comprar um notebook para mim? Então, essa posição de vítima, esse discurso de se vitimizar era constante. E eu me sentia naquela, poxa, tá, ele fez tudo isso, tá aqui, a gente está embananando, tá nesse imbróglio todo, mas eu estou aqui no meio, poxa, é o mínimo que eu posso fazer. Muito interessante quando eu sempre falo que o canal ajuda as pessoas a entenderem através da vida dos outros riscos que elas mesmas correm. Sim. Ou relações onde elas estão vivendo e não se percebem. Você percebe hoje que ele fazia tudo era por ele? Sim, sim. Se a viagem é a viagem que ele queria fazer e falava que era para a família. O carro que ele queria comprar e falava que era para a família. Sei lá, o celular que ele queria que era para... Tudo era por ele. Sim. Tudo. Da guitarra, a viagem, a sujar o seu nome, é tudo por ele. Sim. Oi? De voo. Ele cismou que queria ser piloto. Piloto de avião. Ele fez curso ele chegou até a tirar o brevet, né? Ele era piloto de ultraleve. Então, ele investiu muito nisso. Mas para quê, né? Para quem está devendo agiota, porque desde sempre ele devia agiota, né? E para quem é dentista? Era o sonho. Ele falava, não, sempre foi meu sonho. Meu pai que tirou isso de mim, acabou me jogando na natação, e eu nunca quis ser nadador, eu queria ser piloto desde sempre. Aí ele tinha uma miopia também, que atrapalhou ele seguir esse sonho dele aí de piloto. Mas o discurso dele é sempre de vítima. Sempre. Uau. Mas isso daí você já tem os filhos. Isso foi piorando? Foi piorando, com certeza. Foi só piorando. Aí ele sujou o meu nome. Quando ele sujou o meu nome, ele começou a usar o nome de quem? Da filha, da Marina. Que já era maior de idade? Já era maior de idade. E aí, coitada, meu Deus. E aí ele sujou o meu nome 2 vezes, depois sujou o dela, né? Teve que sujar o dela também. E aí voltou a sujar o meu, porque aí o meu nome já tinha limpado, eu tinha passado 5 anos, né? E foi você que pagou as contas, as dívidas? Algumas eu consegui pagar.
com desconto, mas aí o que acontece? Hoje, por exemplo, eu não tenho crédito na maioria das instituições financeiras, porque quando você paga a sua dívida com desconto, você pode até ter conta, pode movimentar, mas você não tem mais crédito. Então, aí eu não tenho, porque todos que eu consegui pagar, eu paguei com desconto, então... E você foi pagando isso casada com ele ainda? Sim, sim. Você mostrava para ele: eu que estou pagando suas dívidas? Você questionava ele? Não, porque era como se o dinheiro não fosse só meu, o dinheiro era nosso. Sim, mas a dívida também era dele. Aí Ou eu melhor, já sentia que a vida dele. era nossa, a Entendi. dívida era nossa. Eu não podia jogar aquilo só nas costas dele. Tá, você foi correta no seguinte sentido. Você se casou com uma pessoa e com ela você vai dividir o ônus e o bônus. Sim. O problema é que você estava tendo que pagar o ônus o tempo inteiro. Sim. Que o outro criou, né? Sim. Que é isso que a gente precisa entender nas relações, que tem que ser um equilíbrio. Uma pessoa não pode te usar nessa maneira, principalmente financeiramente, que ela te destrói. Tem pessoas que tiram a própria vida por conta disso, né? Aí você conseguiu limpar o seu nome, ele começou a sujar da filha, e aí vem, olha só, por que ele quer uma juíza e uma promotora. Sim. Porque ele quer valores maiores, poderes maiores, e nada como ter uma pessoa com a garantia da entrada daquele dinheiro, né? Que daria. Certeza. Aí você faz o concurso e você passa. Como foi? Ele ajudou a você escolher esse concurso no Pará? Por que o Pará? Porque Pará, porque esse concurso saiu justo na pandemia. E na época eu tinha saído também Paraná. E eu fiz o concurso do Paraná, só que o concurso do Paraná, no dia que eu fui fazer a prova foi suspensa porque não tinha um termômetro, não tinha pilha para o termômetro, uma coisa assim. Nossa, eu lembro que tinha aquele negocinho que ficava apontando na cabeça, né? Aí eu voltei para Minas sem fazer a prova e logo em seguida abriu esse concurso no Pará. Aí eu falei, poxa, 254 vagas. Nunca na história do Brasil se abriu um concurso com tantas vagas para delegado. Porque quando abre 30, 40 vagas. Nunca abriu um concurso com tantas vagas. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer, porque uma oportunidade dessa eu estou precisando, já estou na linha, já estou na pegada, já estou estudando e vou fazer. Fiz, passei. Foi um concurso super rápido, porque a prova foi em julho de 2021. E em março, na verdade, de 2022, eu já estava em Belém. E aí eu vim. Nesse inteirinho do concurso, o Paulo curtindo o tempo inteiro. E aí já tomou posse do meu cargo, né? Aí lá em Minas, nas nossas amizades, ele já se impunha como marido da delegada, que ele era o cara, que a mulher está indo embora, que a mulher agora é delegada de polícia, que não sei o quê. Como ele se impunha? Ele falava como? Assim? Isso! Minha mulher é delegada, minha cuidado comigo? Não, agora toma cuidado que minha mulher é delegada, juízo, que não sei o quê. Ele sempre chegava pra assim. agiota, você acha que ele falou isso? Não, bom, eu espero que não. Não sei, porque eu não tive contato com os agiotas em geral. Eu espero que não, mas aqui acontece. Só pulando um pouco para frente, Sim. Quando eu peguei a minha funcional, no dia da minha formatura, da cerimônia de posse, ele mandou uma mensagem, falou assim, eu queria muito estar aí com você, então, para eu participar desse momento, me manda a carteira, uma foto da sua funcional. E eu mandei, né? Inocentemente mandei. Sabe o que ele fez com a foto da minha funcional? Mandou para um agiota, pegando dinheiro, dando garantia que a mulher dele, delegada, agora sim, já delegada de polícia, iria pagar. Ou seja, ele falou para o agiota. Que eu te Sim, perguntei, ele falou. Mas não para amedrontar, e sim para deixar reforçar o cara crédito. tranquilo. Para reforçar o crédito. Você descobriu isso depois? Foi depois. Depois de tudo? Foi depois de tudo. Depois de tudo, que o cara me mandou mensagem, me cobrando e falando que ele tinha mandado a foto da... Ele aqui pegou em seu nome, ele me mandou até a sua funcional. Meu Deus do céu. Bom, mas daí você vai preparar, Isso. uma vida nova vai começar, mas você não faz ideia que o fantasma vai seguir junto. Sim. Ele abre um consultório no Pará, como que é? Não, aí quando eu venho para o Pará, para Belém, para a Academia de Polícia, em março de 2022, ele continua em Minas com os meninos, porque eu ficaria 3 meses na Academia de Polícia. Então, não teria como vir a família, porque a gente não sabia para onde eu ia ser lotada, para qual cidade eu iria
começar a trabalhar. Então, primeiro precisaria do curso de formação aqui, determinar onde que ia ser minha lotação para eles virem para Belém, para o Pará. Quando eu vim para Belém, acabou a minha vida, acabou o meu casamento. Porque o Paulo se mostrou uma pessoa que eu nunca tinha conhecido até então. Quando eu saí de casa e vim para o Pará, a primeira coisa que ele fez comigo foi começar uma tortura psicológica usando os meninos para me atingir. Eu nunca tinha ficado longe dos meninos. Já seria difícil quando eu pensava que eu ia passar 3 meses sem ver os meninos. Eu viajava para fazer prova e eu buscava o voo, o voo que eu fosse mais perto da prova possível e o primeiro voo para voltar. Então, era sempre o mais rápido possível, era um final de semana. Tem papel ali, tá? À vontade. E quando eu cheguei em Belém, ele começava a me ligar, falando que os meninos estão muito bem, que os meninos não sentem a minha falta, que os meninos estão felizes porque eu não estou lá. E aquilo, para mim, era... Nossa, é uma tortura psicológica do pior dos mundos. A sua ausência não nos faz falta. Sim. E não, olha, seus filhos não param de chorar, cadê Não. você? Você tinha que estar aqui. Mas por quê? Porque quando eu saí, ele fez questão de deixar o mundo completamente sem leis, sem regras. Os meninos faziam o que queriam em casa, não tinha mais cama, ele foi os colchões no chão. Os meninos comiam o que queria, na hora que queria, dormia quando queria, ficava no celular o tempo que queria. A presença, eu falei da sua ausência, na sua presença não nos faz falta. A mãe não. Toda criança adora um tempo de férias de mãe, porque mãe é exatamente limitadora. Isso, e eles estavam nesse momento de curtição, Estavam que a autoridade não está casa. aqui. Justamente. Literalmente um acampamento, porque nem cama, até a cama ele tirou, porque não, vamos deixar só colchão no chão, para deixar aquele ar de bagunça mesmo, aquele negócio descontraído, despojado. E aquilo, para mim, começou a cortar meu coração, porque, poxa, eu já sofria só de pensar que eu ia ficar 3 meses longe de casa. Só que eu rapidamente trabalhei muito isso forte na minha cabeça, porque eu estava num curso, eu estava longe da minha casa, longe da minha família, já era uma pressão. Eu cheguei no curso da academia com a primeira aula, que é a primeira aula de arma, munição e tiro, em que a gente vai para estande de tiro. E aí você vai para o meio do mato, aí você corre, eles te humilham. Aquele momento daquele choque de realidade, tipo, você realmente quer estar aqui, você está preparado para estar aqui. Pede para sair. Pede para sair. Então, aquele primeiro momento do curso de formação é muito intenso e é muito desafiador emocionalmente. E ele me pegou muito nesse momento. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu me entregaria para aquilo e falava, não quero ir embora para minha casa, como chegou até já acontecer, algumas pessoas saíram. Ou eu falo, não, eu vou ter que desconectar de Minas Gerais e me conectar exclusivamente nesse curso, porque senão não vou ter saúde mental para aguentar. E foi isso que eu fiz. Eu virei a chave na minha cabeça. Eu falei, a única coisa que me importa aqui é o meu curso de formação, porque eu preciso concluir isso aqui com a maior sanidade possível. Porque eu preciso de nota boa, porque a gente fazia prova, né? Eu preciso de notas boas, porque é a nota que vai determinar minha lotação. Eu preciso de uma lotação num lugar bom. A gente sabe que o estado do Pará são 144 municípios, mas eu tenho pouquíssimas opções de qualidade de vida para você levar uma família com crianças pequenas. Então, eu precisava de uma nota boa para eu ter uma qualidade para eu proporcionar uma qualidade melhor para os meninos. E foi nesse momento que eu falei, eu sei a mãe que eu sou, eu sei os filhos que eu tenho, e eu sei o marido também que eu tenho. Então, eu sei o que ele está fazendo lá, nesse momento, de libertinagem. Eu sei o marido que eu tenho, o que significa isso? Nesse sentido, que eu sei que ele é um pai que vai proporcionar essa bagunça, porque quando eu viajava um final de semaninha, eu chegava em casa, a casa estava uma zona, porque a libertinagem. Então, eles estavam vivendo aquele momento. Então, eu entendi aquilo, processei aquilo na minha cabeça e falei, eu vou deixar porque não é porque eles não me amam, não é porque eles não têm saudade. Esse momento vai passar. Você chegava a conversar com seus filhos? Sim, sim. Que história é essa, que você não está com saudade de mim, menina? Não, mas eles sempre muito amorosos, sempre. E aí eu virei essa chave na minha cabeça e falei, vou concentrar só no meu curso. Mas ele o tempo inteiro.
Aí, como ele tinha minha localização, lembra lá atrás, ele ainda tinha minha localização. Sim, isso nunca perdeu. Tudo que ele ganhou, ele não perdeu. Aí, finais de semana, a gente tinha algum momento assim que a gente podia sair, né? Tipo, tá todo mundo aqui sem família, a gente tem só um ao outro no curso de formação. Obviamente, ninguém vai ficar todo mundo trancafiado dentro de um quarto de hotel final de semana. Aí a gente saía. Quando a gente saía, aí pronto, aí ele me ligava, né? No dia seguinte, você chegou 5 horas da manhã em casa, né? Tava boa a sua noite. Aí ele começou a usar isso. Ele começou a falar... Pra você não foi estranho ele saber a hora que você chegava? Isso ele já fazia antes? Não, porque ele Nessas se controlava. viagens que você fazia? Ele sabia. Quando eu viajava, ele sabia até onde eu estava passando. Um dia eu fui para Brasília e você está passando na esplanada dos ministérios. Eu falei, meu Deus, tipo... Então, ele me acompanhava. Então você sabia que ele me ficava acompanhava. Sim. como cuidado e não como controle. Para mim era. Quando ele me falou desses 5 horas da manhã, né? Aí ele começou a me monitorar toda. Então, algum momento que eu saía e que eu voltava, ele sabia a hora que eu saía, para onde eu fui e a hora que eu chegava de volta no hotel. Aí ele começou a usar isso para me atingir. Ele falava assim, olha, eu tô achando um absurdo eu aqui na função de mãe, dona de casa, porque eu agora tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer para casa, acompanhar para casa, tenho que fazer não sei o quê. E você aí, como se você fosse uma mulher solteira, curtindo a noite em Belém. Começou a usar isso. E aí só foi acumulando, porque, tipo, isso eu não parei de fazer. Nunca, nada do que ele falava comigo, eu parava, eu mudava. Porque agora era o Paulo que eu não conhecia. E agora ele ia conhecer uma Amanda que ele também não conheceu. Na verdade, não sei se ele tinha noção do que eu era. Mas eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, não queira me controlar assim, de forma tão explícita. Me deixa achar que é um cuidado. Não me deixa perceber que é um controle. Não queira que eu decida entre uma coisa e outra que você vai perder. E aí eu nunca parei de sair por conta disso, porque era a válvula de escape que a gente tinha, que a nossa pressão psicológica num curso de formação é enorme. Então, a gente saía assim, se divertia, e isso aí eu comecei a bloquear. O nível de tortura dele só foi aumentando comigo, mas eu bloqueando emocionalmente o tempo inteiro, porque eu começava a ignorar algumas coisas que ele falava, porque eu sabia que ele estava tentando me manipular de forma muito forte. Mais alguma outra coisa que ele falava, que além disso, que você acha que era tão impactante assim? Ele gritava? Não, ele nunca gritou comigo. Ameaçava? Vou tirar seus filhos de você? Alguma coisa? Nunca. Ele só começou a falar isso. Olha, eu acho um absurdo, você está aí agora como mulher solteira, eu aqui agora como além de provedor, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu estou sobrecarregado. Aí a vitimização dele era muito maior. Nossa, eu estou sobrecarregado, você não tem dó de mim, você não pensa no meu lado, você não enxerga o que eu estou vivendo aqui. Ele sempre se vitimizando cada vez mais. Quando foi em julho, foi a minha formatura. Aí, em julho, os meninos vieram para cá. Quando eles vieram em julho, foi a primeira vez que a gente discutiu... Vieram para cá não, foram para Belém. Foram para Belém, desculpa. Foi a primeira vez que a gente discutiu na frente das crianças, porque eu estava numa parte hotel, num quarto de hotel, e aí ele discutindo e me cobrando muita coisa, me cobrando o tempo inteiro. Ele estava lá? Estava em Belém, com os meninos. Foi a primeira vez que os meninos viram a gente discutir. E esse era o dia da minha formatura, da cerimônia que eu estaria recebendo. Por isso que ele não foi? Não, ele foi. Aí, nesse dia, ele pegou o meu celular. Na verdade, estava até com o tablet aberto. Ele olhou meu WhatsApp. E meu WhatsApp tinha... Eu estava com algum menino da minha turma, me mandou alguma mensagem, falou Amandinha, porque ele era baiano, me chamava carinhosamente de Amandinha. Um menino, 25 anos, me chamava de Amandinha e me mandou um emoji de beijinho de coração. Para quê? E eu sempre falei para ele, olha, você pode mexer no meu celular, não tem problema nenhum, não devo nada para ninguém, você pode mexer à vontade. Agora, não venha tirar satisfação comigo, porque eu não preciso dar satisfação de uma coisa que eu não devo. E ele cometeu esse erro de vir tirar satisfação comigo por conta desse Amandinha e por causa desse emoji.
E aí acabou para mim, a gente discutiu muito feio, porque, olha, você está me cobrando por uma coisa que eu não estou fazendo, você está inseguro demais, você está começando a ter um ciúme que você nunca teve, e aquilo só foi ladeira abaixo, que só foi aumentando. Eu falei, nesse dia, olha, você não tem mais o controle do meu WhatsApp, você não vai ter mais a senha do meu WhatsApp, porque se você não tem maturidade para ler uma mensagem e ficar para você e vem me tirar satisfação, que é uma coisa que eu sempre te pedi para não fazer, a partir de hoje você não vai mais ver meu celular. Aí eu bloqueei meu celular. E nesse mesmo dia da formatura, que ele veio para o Pará, quando a gente começa o curso aqui, a gente abre uma conta no Banpará, porque eu recebia R$ 1.200, um salário mínimo, eu acho, para manutenção durante o curso de formação. Quando ele veio para Belém, ele me pediu a senha do Banpará. Só que Banpará era uma coisa que a gente já tinha combinado isso lá atrás, lá em Minas. Eu falava para ele, Paulo, olha, você é uma pessoa que você não tem capacidade de gerir sua vida financeira. A única chance que a gente tem de sair desse buraco que a gente entrou é eu gerir sozinha esse dinheiro que eu recebi. Porque se o meu salário de delegada cair na sua mão para você gerir e colocar no meio dessa bagunça toda, não vai dar certo. A gente tem que... Eu vou assumir agora a família, eu vou assumir a nossa família com o meu salário, e você vai trabalhar só para pagar os seus problemas. Combinado? Combinado. Beleza. Quando eu vim para o Pará, que ele veio em julho, a primeira coisa que ele quer aqui é a senha do Banpará. Por quê? Porque no mês seguinte eu estaria entrando na minha primeira remuneração. Por que ele não me pediu antes? Porque ele sabia que eu ganhava R$ 1.200, mas a partir do mês que vem ia entrar o meu salário de delegada. Então ele queria logo a minha senha. Eu falei, eu não vou te dar. Como é que é? Você não vai me dar a senha do banco? A vida inteira você teve as senhas do banco que eu mexia? Claro, eu falava, mas a vida inteira você usou os bancos no meu nome, o mínimo que eu tinha que ter era as senhas. Tanto que eu nem tinha banco que ele tinha, que ele mexia, que eu nem entrava, porque eu usava o cartão de um banco e os outros ele ficava lá com o meu nome usando e pegando financiamento e eu nem entrava. E aí a gente brigou muito por conta disso, que ele começou a falar para mim que eu era ingrata, porque a vida inteira, né, a gente fez em comum, por que agora eu vou ter uma vida só minha, separada financeiramente dele? Que isso não é justo. Eu falei com ele, mas esse que foi o combinado, porque se você entrar no Banpará, se você tiver acesso à senha, tiver acesso a tudo que está lá, eu lembro que até minha irmã, uma vez eu mandei o meu primeiro contra-cheque para ela, ela falou assim, Senhor, que o Paulo nunca veja o limite do seu consignado. Porque você não vai consignar tudo. Sim. Aí eu falei com ele, não vou te dar, porque esse foi o combinado lá atrás. Quem tá quebrando o combinado aqui agora é você, e eu não vou te dar. E aí, pronto, acabou para ele. Naquele dia, a gente brigou muito feio, foi quando os meninos viram. E tanto que eu fui para a minha formatura, eu sempre falei para ele, eu nunca vou te perdoar por isso. Foi o dia mais triste da minha vida. Mais triste. Era para ser o dia mais feliz. Foi muito triste. Eu não consegui curtir a minha formatura. Seus filhos te viram formando? Sim. Aquele momento que você dá a foto da carteirinha, que ele fala, queria estar com você e manda a foto, não é esse dia? Não é esse dia, foi antes. Tá. Foi antes desse dia. Isso aí foi a cerimônia de posse, foi antes. Antes ou depois, não lembro, mas não foi esse dia. E aí foi todo mundo lá feliz, curtindo, e eu remoendo toda aquela discussão, sabe, que a gente tinha tido momentos antes. Aquilo, para mim, foi muito desgastante emocionalmente, muito ruim. Mas já era um grande divisor de águas na relação de vocês. Foi. Em tudo. Em tudo. Até porque você estava se formando, você seria delegada de fato, você já ia ter o seu contra-cheque, você teria uma liberdade financeira. Sim. Isso tudo era assustador para ele. Em tudo, e foi. Foi tão que ele foi embora, ele voltou para Minas no dia seguinte e deixou a aliança no hotel, um pedaço de papel rasgado escrito: você conquistou o seu objetivo, não precisa mais de mim. Fui. Graças a Deus. Infelizmente, não acabou aí. Seus filhos foram com ele para Minas? Foi. A ideia era essa. Eles voltaram. E como foi? Você chega em casa, você chega na sua casa de Belém. Uhum. Você ainda já sabia para qual cidade você iria? Não, ainda não sabia.
Ainda a ser resolvido e tal. É. Aí você descobre que você se formou a delegada e, em princípio, está separada. E só que seus filhos estão com ele. Sim. O que você faz? O que eu faço? Espero passar uns dias, aí ligo e falo para ele, tipo, você vai terminar uma relação de 20 anos, assim, como um garoto adolescente, porque não são 20 dias e a gente tem 2 filhos. Aí a gente sentou, conversou, mas o que ele queria? O que eu tinha tirado dele? Dinheiro. Não, acesso à minha conta e o celular, né? É o dinheiro e o poder sobre você. E o meu celular, né? O WhatsApp. Aí ele usa isso, tudo dele sempre foi muito bem pensado. Ele usa isso, tá, tudo bem, a gente pode voltar, mas eu quero acesso ao seu celular e eu quero acesso à sua conta. Você... Não, acesso à conta de jeito nenhum. O celular acesso até pode ver. Agora, o celular você pode ver, não tem nada, não devo nada para ninguém. Dinheiro não. Dinheiro não. Você falou aí uma coisa que você mandou uma foto do seu contra-cheque para sua irmã. Foi. E a sua irmã falou que o Paulo nunca percebeu. A sua família já sabia que você estava cheio de problema financeiro por conta do Paulo? Alguém te apontava isso? Alguém tentava falar assim, Amanda, cai fora desse cara? Alguém tentou falar com ele? Como era? Você não permitia esse tipo de ajuda emocional? Porque a minha família sempre foi do interior, né? A gente nunca teve um vínculo muito próximo. Então, a gente se via de vez em quando. Então. Mas, tipo, todo mundo alertava. Tipo, gente, tá uma bagunça isso aí. Não... Tanto que ele tentou envolver outras pessoas da minha família, incentivando outras pessoas, né? O Paulo tinha um poder de persuasão tão grande, ele conseguia convencer os clientes dele que estavam no meio de um tratamento a fazer empréstimo no banco para ele. Consegue perceber o nível de persuasão que é uma pessoa? Como é que é? Você, um cliente dele. Você é um paciente, está fazendo um tratamento de implante e ele vai te convencer a fazer um financiamento no banco em nome dele, porque você é um servidor público. Não é nem nome dele, você vai fazer um empréstimo para ele. Em seu nome. Eu faço no meu nome Beto e te dou o dinheiro. Sim. Você não vai pagar e eu é que vou ter que pagar a sua dívida. E sabe quantos clientes? Não foi nenhum, nem 2, nem 3, nem 10. Como delegado, isso não é estelionato, doutora? Com certeza. Que é um bom crime para psicopata, porque é muito curta, a pena, se existe, é muito pequena. É um crime que ele permite a repetição. E o prazer de enganar está dentro dele, né? Ele enganou quantos pacientes? Muitos. Nem me pergunta quantos, porque eu também não tenho nem a noção de todos. Mas muitos. Não foi nem 1, nem 2, nem 5, nem 10. Foram muitos. Todas as pessoas tiveram que pagar as dívidas do Paulo? Então, muitas pessoas, assim, muita gente me liga, né? Muita gente tentou me cobrar, tipo, gostaria de poder ajudar todo mundo, mas eu não tenho capacidade financeira para isso, infelizmente. Não, e a dívida foi dele, né? Não tem. Mas ele, ele fez a dívida falando em meu nome, né? Eu preciso do dinheiro porque ela está se formando agora como delegada de polícia. Muito. Nesses meses que eu fiquei fora, a coisa financeira em casa piorou demais. Porque eu não sei se ele não ia trabalhar, não sei se ele desmarcava os clientes, não sei o que aconteceu. Eu sei que a quantidade de pessoas que pegaram dinheiro para ele nesse tempo que eu fiquei, nos 6 meses que eu fiquei fora de casa, foi muito grande. Muito grande. Todo mundo ele pegava em meu nome. Não, que eu preciso de ajuda para ela lá, que ela está lá estudando e eu preciso ajudar ela na academia. Ele usava você meu nome. como a necessidade. Sim, e é tanto que eles se reportavam a mim e falavam assim, Ei, Amanda, mas ele me pediu isso para te ajudar. Era isso. E aquilo eu ficava com o coração partido, porque eu não tenho capacidade para ajudar. Isso tudo você foi descobrir também depois de todo o crime? Não, depois do crime, não. Vários eu consegui, quando ele... Ele ainda vivo? Ele ainda vivo. Você questionava ele? Sim, disso? questionava. E ele? E não, eu estou resolvendo, eu já liguei para a pessoa, eu vou pagar, eu já combinei com ela. Aquela conversa que desconversa e para de perguntar, vamos falar de outra coisa, isso não vai ser legal. Não, ele sempre falava, não, eu estou resolvendo, eu já liguei para ela, já conversei com ela. E você sabia que não estava resolvendo? Olha, aí eu já estava no momento de, sabe quando você não quer nem enxergar direito, você quer ver um negócio meio embaçado, você não quer preocupar? Pô, aí eu já estava como delegada de polícia, eu já estava atuando na delegacia. Sim. E, tipo, é bronca, né, delegacia... criança estuprada, mulher violentada, é aquele negócio que você não quer chegar em casa e ter mais problema.
Eu queria chegar em casa e só curtir meus filhos, só curtir minha família. E você precisava negar um pouco a realidade dele, porque ele, além de tudo, você já sabia que ele era um estelionatário. E isso é um crime. Então, Sim. você, como delegada, Sim. já o atuante do direito, devia Já dar estava incompatível. devia dar uma angústia interna, Sim. né? Sim. Mas daí você chega, tem esse bilhete, tem a aliança, você dá uns dias, liga para ele, fala, vamos conversar, não somos garotos. E ele sabia, talvez, vocês já tinham se separado antes, Não. chegado às vias de fato? Foi a primeira vez? Primeira vez. Então ele estava te testando para Sim. saber como você era. Ele tentou falar com você? Não. Não. Aí eu liguei para ele, Você a gente liga conversou. de uma vez, se ele conversa, vocês negociam. Então eu te devolvo a senha do WhatsApp. Ele aceita só isso? Sim, aceita. Aceita, porque é melhor ter isso do que não ter nada. É bom eu já ter um controle. O outro eu posso conquistar de novo. Com o tempo. Isso aqui tem que ano, que dia? Isso foi em 2022, agosto. Um ano antes Por aí. de tudo que vai vir a acontecer. Foi antes de agosto até. Não, foi em julho ainda. Então, Acho que a nossa antes. formatura foi em junho, então. Porque em julho foi isso. Aí em agosto ele veio com os meninos, porque aí saiu a minha lotação. E era interior, era Limoeiro, uma cidade próxima a Cametá. E eu falei, eu vou estabelecer minha residência em Cametá. Então já está definida. Aí eu fui lá no interior, olhei casa, aluguei, PPP, resolvi. Aí ele veio e trouxe os meninos. Os meninos gostaram da ideia de mudar? Sim, de mudar, até chegar no Pará. Tava tudo eufórico, né? Quando eles chegaram, quando ele veio com os meninos, eu encontrei com eles em Belém. E aí a gente veio para o interior, para Cametá. Para chegar em Cametá, a gente tem que pegar uma balsa, que atravessa o carro. No que a gente está nessa balsa, ele virou para mim e falou, na balsa, eu só vim trazer os seus filhos, porque eu não faço mais parte dessa família. Eu sei que a qualquer hora você vai meter o pé na minha bunda, você vai agora você tem sua vida, você já é independente, e não faz mais sentido. Minha vida não tem sentido, eu vou tirar minha vida, só vim trazer eles aqui, entregar para você, você vai seguir sua vida e eu vou colocar fim à minha vida. Ele, matei seus filhos. Aí eu já larguei celular, eu estava na delegacia em atendimento, saí catando a chave do carro. Eu tenho para mim que nesse momento que ele me ligou para dar notícia, foi o momento que ele fez o disparo nele mesmo. Ele atirou primeiro no Marcelo. E isso é uma coisa que me desesperou muito. Me angustiou demais em saber que ele olhou para a cara do filho dele